eu estou aqui para dar uma dica bem legal para você que é crocheteira, que você não, se você não for crocheteira, não trabalha com fio de malha residual, mas você compra alguma peça com este fio. O que é o fio residual? Este fio aqui, fio de malha residual. É um fio que ele é feito a partir do resíduo têxtil, né? Do resíduo das indústrias. Então, esse fio aqui, ele vem assim, em rolos, e assim, a gente consegue confeccionar peças maravilhosas. Eu vim aqui dar uma dica, e vim também, ao mesmo tempo que eu vou dar uma dica, eu vou falar para você que é consumidora do produto em fio de malha residual, para você entender, né? Às vezes você pode comprar uma peça e pode acontecer esse problema que eu vou explicar para vocês aqui. É o seguinte, o fio de malha, como eu já disse, é um resíduo da indústria, e alguns fios, ele vem na cor natural. Por exemplo, esse aqui é um fio off-white, é o fio natural, né? Pode ter o branco. E alguns fios, ele passa por um processo de tingimento. Por exemplo, a minha blusa é azul marinho. Então, pode ser que a malha que usou para fazer essa blusa passou por um processo de tingimento. E esse processo depende de várias questões. Se o fio vai absorver essa tinta, depois ele vai, tipo a gente diz na maneira, né, literalmente, vai puxar essa tinta, depois ele vai desbotar. Mas quando você compra uma blusa, uma malha de uma cor escura, ela pode manchar outra peça, né? Isso devido ao processo de tingimento e devido também à especificidade da malha, do fio da malha. Então, vamos lá. E eu vim dar uma dica, porque eu fiz por exemplo, para dar um exemplo para vocês, eu fiz essa cama aqui, é uma cama para pet, para gato, né? E aí eu tive que usar esse aqui, o lado direito da peça, deveria ficar aqui. Só eu tive que fazer uma mudança, porque como este fio aqui tá muito elástico, eu vou explicar isso aqui para chegar na questão do que eu vim falar da cor. Eu tive que mudar, eu tive que colocar o avesso para cá e o direito para cá, porque a cama tava ficando muito para dentro. Eu tentei mudar a agulha e não deu certo. Então a opção que eu tive foi essa de fazer essa alteração. Aqui a gente vê que tem duas cores de fio. Tem esse grafite, que pode ter passado por um tingimento, e esse aqui, que é o mescla que a gente diz. Normalmente esses fios assim, eles não desbotam. O que pode acontecer de desbotar são fios mais escuros, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Aconteceu comigo logo no início, quando eu comecei a fazer crochê e fio de malha, eu fiz uma bolsa para minha filha. Era um tom de azul antigo com cortelha e tinha o off-white no meio, no detalhe da bolsa. E aí ela foi lavar a bolsa e manchou, porque o tom de azul, o azul que eu usei, eu não tenho nenhum nada aqui para mostrar para vocês no tom, ele desbotou. Ele soltou tinta e manchou a parte que era clara do off-white. Mas aí me alertou, porque aí eu comecei a observar outras peças que eu fui fazer. Sempre quando eu vou usar o off-white, eu presto atenção nessa questão. Então, essa caminha, por exemplo, ela não corre o risco de, se a pessoa for mandar lavar, ou ela mesmo for lavar, de manchar. Porque eu sei que essas cores, raramente essa aqui vai soltar tinta. Mas acontece outras questões, por exemplo, uma peça no tom de vermelho é uma peça propícia a soltar tinta, dependendo do tingimento do fio de malha, né? Essa aqui, por exemplo, eu já estava no final, já tinha terminado a base, vai ser uma caminha para pet também. Quando eu cheguei no final, na última carreira que eu fui fazer o acabamento para subir, né, para fazer a parede da caminha, eu descobri que eu havia errado bem aqui. Então eu desmanchei tudo e estou refazendo. Essa caminha, por exemplo, eu estava com a intenção de colocar um detalhe em off-white. Off-white é esse aqui, que não é o branco, né? Ele é um tom, assim, como é que a gente pode dizer? Areia, nem sei se areia seria. É intermediário. Logo depois do branco vem o off-white, né? E aí, eu pensei em colocar um detalhe na caminha, né? Para ficar mais suave. E aí eu me lembrei que eu teria que fazer o teste, né? Porque se essa caminha, né? Se essa
pessoa que comprar essa caminha, ela querer lavar ou alguma questão, molhar, pode acontecer muito isso também. Às vezes a pessoa não vai lavar, mas às vezes ela deixa no tempo, pode chover, ela pode molhar, pode derramar uma água e aí vem a questão de manchar. E aí eu tive que fazer um teste, né? Porque como a minha intenção é fazer um acabamento, um detalhe em off-white, para quebrar um pouco do vermelho, do tom, eu resolvi fazer um teste. E essa dica aqui é bem legal. Então você tem que deixar o escuro junto com o fio claro, numa água com sabão. Eu já tem 2 dias que tá aqui dentro, esses 2 fios, então você coloca num copo. Se tiver que soltar tinta, questão de horas, vai soltar tinta. Então, o vermelho iria manchar o fio off-white. Vou mostrar pra vocês aqui. Já tem 2 dias que tá ali, ó, o fio off-white tá branquinho e o vermelho não desbotou e não soltou tinta. Então, quer dizer que eu posso fazer a caminha com detalhe off-white que não vai ter problema, né? Porque já ficou de molho no sabão, uma água com sabão, bem levinha. E aí, eu ainda torci os dois assim, ó. E não saiu tinta, ó. Vocês podem ver que eu tô apertando aqui, ó. E a tinta, e não manchou o fio off-white. Então, esse teste, ele é muito importante para você fazer quando você for fazer uma peça em fio de malha residual na cor escura, usando o detalhe mais claro, porque você pode perder essa peça, o cliente pode comprar e pode querer te devolver, porque aconteceu esse incidente. Por exemplo, esse fio aqui, eu não fiz o teste com ele, mas como ele já tá acabando, e normalmente eu uso esse fio para fazer cachepô, mini cachepô, se eu uso ele com outro fio escuro. Então, não sei se esse aqui soltaria tinta, mas é muito importante. Se eu fosse usar este fio com off-white, com este aqui, por exemplo, eu teria que fazer o teste, né? Porque a gente corre o risco de manchar a peça e o cliente devolver, você ficar, né? Isso não é muito agradável nem para você nem para o cliente. Então, eu vim dar essa dica aqui. É muito importante você fazer esse teste. Não deixe de fazer. Você que é crocheteira, que trabalha com fio residual. Eu não trabalho com fio prêmio. A minha intenção, a minha proposta, quando eu comecei a fazer o crochê em fio de malha, é trabalhar com fio residual, não é trabalhar com fio prêmio. E até porque a gente ajuda o planeta, né, gente? Porque o resíduo que sai das indústrias tem que ser reutilizado. Então, a gente tem que ter essa conscientização também da reutilização. Então, fica a dica. Se você comprar uma peça em fio de malha e acontecer isso, não brigue, entre aspas, com a artesã. Converse com ela e diga, talvez ela não tenha tido a ideia de fazer esse teste com o fio. Uma coisa que acontece muito também é com o fio preto. O fio de malha preto, normalmente era um fio tingido, é uma malha que foi tingida. E aí, se ele molha, se não for um tingimento de boa, com processo de boa qualidade de tingimento, ele vai manchar. Então, você já faz esse teste. Comprou um fio na cor escura preto, azul marinho, essas cores assim, você já faz o teste. Você molha esse fio para ver, para você ter a certeza que esse fio não vai soltar tinta. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma peça que eu fiz, e que talvez não tenha problema quando a peça é toda de uma cor só. Por exemplo, aqui, ó, esse cachepô aqui, esse porta-caneca, né, descanso para caneca, porta-treco de gatinho, é só marrom, então não tem problema. É um fio que eu não vou ter problema com ele. E é uma peça que não vai ser lavada, né, porque elas são impermeabilizadas. É uma peça que vai ficar na mesa, ela não vai ser lavada. Por exemplo, uma peça assim clara, ela é uma peça que tem cor única também, mas também impermeabilizada. E também não corre o risco de manchar porque não tem detalhes aqui. Então, normalmente peças de decoração, o crochê, as peças utilitárias que servem para decoração, não são peças que têm que ser lavadas. Você vai colocar na máquina e vai lavar. E tem que ter o cuidado, porque, por exemplo, aqui no ateliê, as peças são todas impermeabilizadas. Eu uso spray impermeabilizante, eu aplico 2 camadas antes de entregar para o cliente. Então, uma peça que apenas com escovinha, o cliente vem, tira o pó
e a peça tá nova, novamente, tá nova, né, para uso. Vamos ver outra aqui. Então, todas as peças que são de cor única, elas não correm o risco de manchar, claro. Agora, se você fizer uma peça na cor escura, pense nesse detalhe, no preto principalmente. No preto porque, dependendo do tingimento, quando molha, se você pingar uma água ali, ele já vai manchar. Então, mostra que não é um tingimento de boa qualidade. Esse aqui, por exemplo, né, eu fiz de 3 cores, mas também não tem risco porque o marrom não é um tingimento legal, eu sei que não vai manchar. Então, preste atenção nessa dica que eu tô dando, você que é crocheteira, que é iniciante, ou mesmo que você já tenha experiência, você repasse, né? Compartilhe com outras artesãs, porque isso é muito importante. A gente que já tá fazendo, que já tem experiência, a gente passa essas dicas para não ter problema de você perder uma peça, porque é muito desagradável, né? A cliente compra uma peça, ela vai, molha, ela acontece um incidente e ela vai reclamar com você. Então, fique atenta a isso. Agora, no final de ano, por exemplo, muita gente usa os tons de vermelho com off-white para fazer peças de Natal. O off-white é muito usado com verde bandeira, aquele verde Natal. Faça o teste como eu fiz aqui. Pegue as duas cores, coloque na água e deixe de molho. Eu deixei 2 dias aqui, então já deu tempo de, se fosse para manchar, já teria manchado. Depois eu vou cortar um pedaço desse vinho aqui e vou colocar só para saber, mas as peças que eu fiz com esse aqui foram peças de cor única, então não tem problema. Então fica essa dica e depois você me fale se foi útil para você. Deixe um comentário aqui se você gostou, compartilhe com a sua amiga artesã. Se você não é artesã, se você é consumidora de peças artesanais feitas em fio de malha residual, fica a dica porque às vezes você vai criar uma situação com a artesã desnecessária. Simplesmente você deve sim comunicar à artesã que a peça manchou e ela com certeza vai resolver o seu problema, ok? Então é isso. Um beijo, deixe seu comentário, curte e compartilhe que eu vou adorar.